Boa tarde. Boa tarde. Estamos no dia 23 de março de 2018. Estou aqui com o Modesto Navarro, que é essencialmente escritor que tem retratado em grande parte a história do nosso país, sobretudo no período do salazarismo. Falou-nos da guerra colonial, falou-nos da repressão política, falou-nos das condições em que vivia grande parte dos portugueses no meio rural, enfim, uma série de questões. E hoje vamos tentar falar com ele sobre uma das facetas da sua vida profissional, que foi a sua participação também em várias agências de publicidade nos anos 60 e 70, mas não só. E portanto, acho que está feita o melhor que pude a apresentação e vou começar por lhe pedir que nos localize. De onde vem, não é? Muito bem. Eu nasci em Vila Flor, que é um concelho do distrito de Bragança, e fiz a educação primária, não é? A instrução primária na escola dos rapazes, porque a escola dos rapazes ficava distante da escola das raparigas. Nesse tempo havia a separação de sexos, não é? Era uma grande inveja que eu tinha do meu pai, porque o meu pai, ainda no tempo da República, aprendeu juntamente com as raparigas, e tinha um professor que os levava a passear, e no dia da árvore iam plantar uma árvore. Portanto, havia aquelas coisas republicanas do tempo que eram essenciais para a formação das crianças. Eu não tive nada disso. Eu fui para uma escola, era uma escola dupla, digamos assim, eram duas escolas ligadas uma à outra. A escola das raparigas ficava ao fundo da vila, a nossa ficava ao cimo da vila. Portanto, bastante distância suficiente para não haver ali qualquer aproximação e intimidade. E foi nessa escola, antes disso, eu tive aulas pagas, era como se chamava na altura, porque havia pessoas, sobretudo mulheres, que teriam aprendido a escrever, a ler e a escrever, e que exerciam também essa função de aceitarem as crianças com 4 ou 5 anos, não é, para os ensinar a ler e a escrever, através da lousa, daquela lousa com lápis de pedra e tal, e cadernos, sim, também, e era essa, digamos, foi a nossa iniciação, porque a minha mãe se interessava muito pela nossa formação, e então pagava-se 10 escudos por mês a essas senhoras, e estávamos de 10, 15, 20 crianças numa sala, e íamos aprendendo as coisas. De modo que quando cheguei ao primeiro ano, nessa altura, o primeiro ano do ensino primário, eu já levava conhecimentos de leitura e de escrita. Portanto, fui um dos que comecei já com alguma bagagem. Fiz 4 anos. Ao segundo ano, pela razão de ser um bom aluno, e ao terceiro ano o professor, fiquei sempre com o mesmo professor. Cada professor começava com a primeira e a terceira, e depois passava para a segunda e a quarta, de maneira que, se nós não perdêssemos nenhum ano, estávamos sempre com o mesmo professor. E eu estive sempre com o mesmo professor. E quando foi da terceira classe, ele pôs-me a ensinar os da primeira classe. E quando foi da quarta classe, eu ensinava também, ajudava-o na segunda classe. Devo dizer-lhe que ele gostava muito de ir para o café, jogar dominó, e pronto, e a gente tomava conta foi a primeira experiência, digamos, de denúncia das crianças, dos outros, das pessoas, foi ele pôr-nos junto do quadro, enquanto eu ia ao café e estavam uma hora a jogar dominó, se preciso fosse, e nós tínhamos que assentar o nome daqueles que se mexessem e falassem nas cadeiras. E quando ele chegava, mandava-os enfileirar, com uma aquelas palmatórias de madeira, não é? E conforme o que ele tivesse feito, levava 6 palmatoadas ou 12 e tal, e portanto aquilo era... E isso aconteceu comigo, não puséssemos nenhum nome dos nossos colegas no quadro, éramos nós que levávamos as palmatoadas, porque não tínhamos exercido a função como devíamos. Bom, e fiz a 4ª classe com distinção. Eu conto isso, de facto, naquilo que tenho escrito, até para dar a ideia de como é que era nesse tempo a escola, porque hoje, se calhar os mais jovens pensam que havia escolas secundárias em todo o lado desde sempre.
ou escolas preparatórias, mas na realidade o que aconteceu, naquele ano em que eu fiz a 4ª classe, é que 4 de nós, dos 40 e tantos alunos que foram fazer o exame de 4ª classe, ficaram distintos. Havia uma distinção, no tempo do fascismo, que se dava aos alunos que tivessem melhores provas. E um de nós foi estudar para um colégio que ia abrir em outubro, um colégio particular, porque só havia duas formas, digamos, de passar da 4ª classe, estudando. Ou 3, era ir para o Porto, ou poder ir para uma cidade onde houvesse já, de facto, condições para os filhos irem estudar, isso era preciso que os pais tivessem meios financeiros, ou então ia-se para o Liceu de Bragança, havia um liceu em Bragança, era o único do distrito, e havia depois um colégio particular em Torre de Moncorvo. Mas, entretanto, um casal de professores veio do Porto, alugou lá uma parte de uma casa e tentou fazer um colégio. Ia abrir em outubro de 52. Tinha eu 10 anos. E eu, quando me apanhei com a distinção, fui tudo contentinho para casa, um fatinho, uma gravatinha, né? A minha mãe estava a pôr um chazinho em cima da mesa e uns bolos para festejar o resultado do meu exame, o que já tinha acontecido com o meu irmão mais velho, com 4 anos mais velho. Também tinha acontecido o mesmo, distinção. E depois aquilo que eu vou agora contar, porque o que eu queria não era o chá nem os bolos, o que queria era falar com o meu pai. E com essa arma tremenda de ter ficado distinto, eu chamei para o quarto deles, pedi-lhe para me ir falar connosco. E eu disse, olha, pai, eu fiquei distinto e eu gostava de continuar a estudar. E ele disse-me assim, quanto é que isso custa? E eu disse, custa 300 escudos por trimestre. E ele disse-me, goza o teu dia, estás de parabéns, amanhã entras como efetivo ali na oficina. E foi assim que eu entrei como efetivo numa oficina onde já ajudava desde os 8 anos de idade. Nos tempos livres, por exemplo, a escola era das 9 às 11h30, eu saía às 11h30, vinha a correr para ir ajudar na forja, porque nós tínhamos forja, tínhamos trabalho de ferradores também, portanto, produzíamos tudo quanto era necessário, até as turqueses, até tudo quanto fosse, digamos, instrumentos de trabalho na forja, ou lá fora, nós produzíamos nessa forja. E, portanto, eu até há uma hora ajudava, tocava o fole, era um fole imenso de madeira e de couro, e puxava-se sempre consecutivamente para manter o fogo aceso, que era alimentado com carvão. Nessa altura ainda o carvão, digamos, da árvore, depois veio o carvão de pedra, mas era essa a nossa função, era tomar conta do ferro que estava a aquecer. Para quê? Para não caldear, porque se caldeasse, desfazia-se, não é? E, portanto, tinha que atingir uma determinada temperatura para depois ser manuseado, ser batido pelo malhador e pelo forjador e transformado nas peças, digamos, do nosso trabalho. Pronto, e foi um grande desgosto para mim não ter ido estudar. O que é que aconteceu? Aconteceu que em Vila Flor havia a 2ª biblioteca do distrito de Bragança, que são 12 concelhos. Havia uma em Bragança e havia outra em Vila Flor, porque houve um senhor nos anos 40, 50, um advogado que resolveu oferecer a sua biblioteca de 4.000 e tantos títulos à Câmara Municipal. E a Câmara Municipal fez lá no Salão Nobre uns armários muito bons, mandou fazer, né, de carvalho, onde pôs esses livros. Nós descobrimos essa biblioteca, foi o nosso irmão mais velho, que também fez a 4ª classe e também ficou distinto e também foi trabalhar como efetivo para a oficina 4 anos antes de mim, que descobriu essa biblioteca. O nosso pai era um responsável pelo matadouro, era o encarregado do matadouro, e, portanto, havia coisas que tinham que se tratar com a Câmara Municipal, que era o patrão, digamos assim, do nosso pai. E quando íamos pagar os talões, que eram as taxas que os talhantes pagavam sobre a carne, os quilos da carne, descobrimos, a certa altura, que havia ali uma biblioteca. E esse meu irmão descobriu. Então começámos a levar livros para casa, coisa que irritava muito o nosso pai, porque o nosso pai queria que nós estudássemos só os 5 livros que havia sobre veterinária, porque ele era um excelente veterinário, um alveitar, não é? Não era veterinário, era um homem conhecedor dos animais e tratava e salvava. O que era excelente para os agricultores, que na altura não havia veterinário conselheiro. Mais tarde passou a haver. E é neste quadro que nós nos vamos movendo, até com alguma proibição séria e algum tratamento mais até físico do nosso pai, porque ao contrário da nossa mãe, o que aconteceu com a minha mãe? A minha mãe com 8 anos foi para o Brasil, com a sua mãe, que já não recebia cartas do pai dela, ou seja, do marido,
e que naturalmente estaria, digamos, a afastar-se daquela família que tinha deixado, uma mulher e uma filha. Era construtor, era um homem das obras, estava em São Paulo. E a minha mãe um dia pega na filha, vendeu coisas que tinha e comprou as passagens e comprou a passagem dela e foi num daqueles barcos, estou a dizer que 1918, não é? Estou a falar de 1918, naquelas barcas, iam os barcos daquele tempo, da imigração. E chega a São Paulo e vai à procura da morada de onde tinham vindo algumas cartas do marido. E, de repente, é uma casa de italianos, uma família italiana, onde o nosso avô, futuro avô, vivia, só que nessa mesma tarde, com a chegada daquela mulher, que era a esposa do construtor, e a filha, há uma rapariga da família italiana, muito bonita, dizia a nossa mãe, que a viu com 8 anos, não é? Que sai de casa com uma mala. E durante 2 anos há este drama terrível da nossa avó, não é? Perceber o que é que estava em jogo, e em 2 anos morreu a mãe da nossa mãe. E o meu futuro avô pega nessa filha e pô-la num colégio de freiras em Campinas, que é da região de São Paulo, cidade. E nesse colégio de freiras, o que acontecia? Eram profundamente religiosas. A Igreja Católica tem, no Brasil, ainda hoje, alguns desenvolvimentos interessantes que não tem na Europa, não é? E, sobretudo, em Portugal. E elas proibiam as raparigas, porque era um colégio só de raparigas, de tomarem banho nuas. Portanto, tomavam banho vestidas, para não verem o próprio corpo. Mas, ao mesmo tempo, estimulavam-nas a ler, a aprender música. E é daqui que vem aquela luz, digamos assim, que a nossa mãe traz, porque mais tarde, com 23 anos, na crise americana, o crash americano e os anos 30, o trabalho começa a rarear e vem com a família para trás dos montes. Já a minha mãe tinha 23 anos. Depois há um rapaz que tinha vindo da tropa e começa a passar ali à porta, ela gostou dele, ele gostou dela, e às tantas pediram autorização para... Ele disse-lhe a ela para falar com o pai, para se ele autorizava a que ele namorasse com a filha à porta de casa. E o nosso avô, o pai da nossa mãe, disse: não, os navarros são bons para trabalhar, mas não são fiéis com as mulheres, não são de confiança. E a minha mãe, pouco tempo depois, num namoro clandestino, de cartas levadas por alguém que os ajudava, encontra-se com ele no Ribeiro uma vez, na parte traseira havia um Ribeiro e era a Estrada Nacional, e da segunda vez ela atravessou o Ribeiro e foi para a Estrada Nacional, e às 2 da manhã, 3 da manhã, apanhou um carro de praça que tinha vindo da margem sul do Douro, ainda são 100 e tal quilómetros, e levou-a, juntamente com o meu pai. Estiveram lá 3 dias e depois, quando voltaram, casaram logo de manhã cedo. E às 9h30 da manhã a nossa mãe estava a dar o pequeno almoço aos nossos tios, aos futuros tios, não é? Aos cunhados e ao marido, para irem trabalhar para a oficina. E, portanto, essa mulher teve essa coragem, e teve a coragem de... comprava o jornal todos os dias. Naquele tempo, comprar o jornal só podia ser de gente com dinheiro, não é? Mas ela, religiosamente, os 8 tostões e depois um escudo, ela guardava para nos dar para ir buscar o jornal. E ela gostava de ler o jornal. O meu pai não lia o jornal, não é? Tinha aprendido, sabia ler e sabia escrever, mas não lia o jornal. Quanto muito consultava, era aqueles livros da veterinária que existiam lá em casa, que eram 5 livros. Portanto, nós tivemos uma mãe que nos estimulou a ler, que à noite o nosso pai ia lá para uma pensão jogar dominó, um primo dele, Pensão Campos, em Vila Flor, famosa pela comida, ao longo dos anos, e a nossa mãe ficava connosco na cozinha. Fomos 11 irmãos. Nasceram 11 crianças, algumas coisas complicadas de saúde, e a nossa mãe teve sempre esse calor, esse carinho de nos estimular à leitura. Nós líamos para os mais novos. Trazíamos livros e depois líamos para nós também, não é? A nossa irmã, quando o nosso pai chegasse à meia-noite, para continuar a ler os livros que nós levávamos, porque ela não ia buscá-los, não se atrevia, tinha que ser uma vela e tinha que ser tapada, digamos, para o nosso pai não perceber que ela estava a ler. Pronto. E foi neste quadro que nós desenvolvemos aptidões e interesses
para além da experiência duríssima e violenta que era trabalhar com agricultores e ser amigo dos homens das oficinas, de toda aquela gente que trabalhava na vila, não é? Porque naquele tempo era tudo feito lá, não é? Havia coisas que chegavam, obviamente, mas a grande parte do que se consumia, as botas, os sapatos, os fatos, e depois havia para os animais, os albardeiros, havia toda uma quantidade imensa de oficinas e, portanto, é nesse trato, digamos assim, com a gente que trabalhava em oficinas, com a gente que trabalhava no campo e que passava fome. O meu concelho é um concelho com naquela altura, nos anos 50, com uma porcentagem elevada de trabalhadores sem terra. Porquê? Porque existiam as grandes quintas do Val da Vilariça, aquilo é próximo do Val da Vilariça, havia quase latifúndios, digamos, e portanto havia aqueles que, das duas uma, se tinham trabalho, se eram chamados para trabalhar, fosse na agricultura, fosse a partir lenha, fosse o que fosse, tinham uma geira. Uma geira era naquela altura 13 escudos que se ganhava, sem horário, não é? E se não era chamado, a família passava fome, não é? Porque só um pão, daqueles pães chamados borneiros dos fornos, esse pão que daria para a família e era consumido num só dia, custava 7.500, 5 escudos e 50 centavos. Portanto, já podemos aqui perceber as dificuldades. Nós estávamos na oficina, por exemplo, na forja, durante toda a manhã, e o frio era intenso, e neve, etc, etc, e eles vinham e acumulavam-se ali à entrada da forja para se aquecerem, eram voluntários para tocar o fole, eram voluntários para ajudar e até para partir lenha. Eles chegavam a partir um carro de lenha, carro dos animais, de graça, só para um almoço, não é? Só para comerem qualquer coisa. Este era o quadro em que... E isto é, para nós, são várias universidades. Não é? São várias escolas e são várias universidades. O nosso irmão mais velho começa a escrever contos com 15 anos. Eu comecei com 10, 11 anos a escrever poesia. E, portanto, estávamos ali, digamos, a romper uma coisa terrível do ponto de vista social. Ai de nós, que nós disséssemos que gostávamos de escrever. Eu nunca me atrevia e quando vim da África, da guerra, aconteceu essa coisa interessantíssima que eu já vou passar. Portanto, ele veio para a tropa, teve as experiências que teve, o mais velho, houve ali uns problemas graves de família, houve uma viagem dele com 15, 16 anos para o Brasil que falhou rotundamente e que levou a nossa estabilidade financeira para o fundo. Porquê? Porque se gastaram 15 contos numa viagem de roupas e passagem, etc, etc, numa viagem que demorou 8 meses e ele foi, nós não soubemos na altura que ele tinha sido repatriado, mas foi repatriado, esse irmão mais velho. Apenas trabalhou lá numas confeitarias, numas pastelarias, mas de facto não se aguentou. Um dia tentou ir a Santos, que é o porto onde os barcos, e estava lá o Vera Cruz, e ele tentou entrar clandestinamente para regressar a Portugal e não conseguiu. Pronto, mas isso a gente sabe da história dos imigrantes, através dos imigrantes, o Freire de Castro e de outros livros. Ele teve essa experiência. O que é que acontece? Aquela biblioteca foi, de facto, uma coisa terrível para nós, porque, por exemplo, um dos primeiros livros que eu peguei foi o Fanga, Marés e Avieiros, do Rodol. Mal eu sabia, não é? Com quem me estava a meter. Pronto, e é a partir daí que eu conheço o Freire de Castro, estava lá a obra toda, nessa altura, a curva da estrada, por exemplo, o Terra Fria ainda não estava, porque ele ainda não tinha escrito, mas já lá estavam os imigrantes, a selva, etc, etc, não é? E, portanto, são aprendizagens. Aquela biblioteca era de um homem progressista, um homem republicano, e eles tinham lá, porque não olharam, o secretário da Câmara era o instrutor físico da Mocidade Portuguesa. Da Mocidade, não é da Mocidade, era da Legião Portuguesa. E desfilava com eles pela vila de cima para baixo, até à fonte, em exercícios guerreiros, com armas, etc, etc. E este homem é que detinha as chaves. Quando a gente chegava para pagar os talões de tal carne, das taxas da carne, que nós íamos buscar o dinheiro aos talhantes, aos carniceiros, aos xicheiros, como se chamam, ainda hoje em Trás-os-Montes. E quando podíamos vir à biblioteca, ele dizia-nos assim: hoje não há livros. E a gente metia o rabinho entre as pernas e ia para casa. Mas quando ele estava bem disposto, tirava-nos com uma chave, um molho de chaves, onde estava uma chave amarelinha, de que eu falo, porque me está aqui gravada. E essa era a chave que abria os armários. E então a gente levava. Eu aos 11 anos li Os Miseráveis, de Victor Hugo. Estava lá a obra toda. Quer dizer, eu não percebi com certeza todos os Miseráveis, mas percebi alguma coisa. Aquilo marcou-me profundamente.
Estas leituras, com as vivências e a pobreza imensa, por exemplo, dos agricultores, dos pequenos agricultores. Por exemplo, normalmente os animais ferravam-se das quatro patas. Ferrar. Havia agricultores que tinham tão pouco dinheiro, ou não tinham mesmo dinheiro nenhum, que só ferravam as mãos, portanto, a parte da frente, para eles se poderem agarrar quando se estava a lavrar, quando estavam agarrados ao carro, porque muitos deles tinham burros ou tinham machos. Os bois já era de camponeses e de proprietários de média alta categoria. E é nestes meandros que nós fomos desenvolvendo a consciência. Foi aí que eu também comecei a escrever algumas coisas, mas eu não dizia nada a ninguém. Não podia dizer. A minha mãe apercebia-se de qualquer coisa, mas eu não podia dizer. Na situação social que eu tinha, falava com o seu nessa irmão, altura, não? sim, ele influenciava-nos nas leituras. Nós estávamos na forja, por exemplo, e houve uma fase em que eu era, ao mesmo tempo, malhador e tocador, nos intervalos. Era eu que tocava o fogo. E aconchegava, digamos, o ferro que estava a aquecer na forja. Fazíamos campeonatos de palavras difíceis. Um outro. Ou cantávamos. E havia ali, de facto, da parte dele, que tinha dois amigos que já andavam a estudar no Porto, eles traziam-lhes livros. Foi assim que eu conheci o Pavese, que não existia na biblioteca da Câmara Municipal. E outros autores que esses tais amigos lhe emprestavam. E, portanto, Steinbeck, não é? E aquilo para nós eram rasgões na noite escura, não é? Transmontana e tal. Pronto, foi uma digamos, formação. O que é que aconteceu? Aos 21 anos fui à inspeção, fiquei apurado e inscrevi-me para ir para a Marinha. Portanto, permaneceu em Vila Flor esse tempo todo? Até aos 21 anos. Eu, aos 17 anos, era mestre forjador na forja. Era eu o forjador. Só tinha mais um irmão com 14 anos ou 15 que era o malhador, e tínhamos outro que nos ajudava a tocar o fogo. Sendo 11, houve uma mortalidade infantil acentuada na nossa família. Quer dizer, dos 11, 5 morreram. Foram morrendo com 8 anos, com 5 anos, com 3, com 4. Porque não havia condições. E, de facto, não era por falta de comida. Porque a gente trabalhava muito e realmente a nossa casa, do ponto de vista da alimentação e condições, a nossa mãe tinha luzes. Só que morreram, de facto, 5, não é? Rapazes e raparigas. E o último foi o 12º, que é hoje produtor de cinema, o Tino Navarro. E, portanto, é esta influência, esta luz que a nossa mãe nos vai introduzindo, na ausência do nosso pai, estes incentivos ao conhecimento e a uma ideia muito clara que ela tinha, ao contrário do nosso pai. O nosso pai tentava sempre amarrar-nos à oficina. Para ele, o mundo dele era a oficina. A nossa mãe, ao contrário, queria era que nós saíssemos. E o meu irmão Tino, quando tinha 10 anos, o nosso pai estava mesmo, os filhos já estavam fora, os outros mais velhos, então ele estava mesmo à espera daquele para o meter na oficina. E eu, nesse ano, ia para a guerra, ia para Moçambique. E como marinheiro, eu ia ganhar o dobro do que ganhava, 3 vezes mais do que ganhava aqui em Lisboa. E então tivemos uma guerra, eu e a minha mãe, à porta da oficina com o nosso pai, com o meu pai. Porque o meu pai queria meter o Tino na oficina e eu disse, não, se é por dinheiro, estão a ver, se é por dinheiro, eu vou ganhar 1.200 escudos para Moçambique, vou deixar metade, tenho direito a deixar metade em nome do pai e vai passar a receber 600 escudos por mês para o Tino ir estudar. E foi assim que vencemos. Ele caiu que nem uma árvore. Não é? Era o fim, digamos assim, daquele sacrifício que ele impôs aos longos. O único que safou da oficina foi um que teve poliomielite aos 4 meses. Não é? Apareceu uma perna torcida e, portanto, ficou com aquela marca. E eu, quando vim para Lisboa em 1963, para a Marinha, uma das incumbências que a minha mãe me deu foi ir falar com o subsecretário dos Assuntos Sociais, cuja sede era ali no Rato, lá as instalações oficiais onde o senhor estava. Ele era transmontano, e eu fui pedir-lhe, em nome da minha mãe, para dar uma bolsa a esse irmão, o Francisco, que tinha esse problema, para poder estudar. E foi assim que ele teve a bolsa e pôde estudar. Foi o primeiro, ou seja, o penúltimo. Está ainda vivo. Tirou uma licenciatura, foi o único
todos nós ter uma licenciatura. Não andou a estudar Direito, andou a estudar tudo, mas a certa altura o cinema deu-lhe essa progressão e lá está. De onde? Eu venho para a Marinha, havia uma coisa terrível já naquela altura, a guerra já tinha começado, as guerras de libertação em África já tinham começado em 61, não é? Angola, Guiné, depois Moçambique, Frelimo, etc. E eu não estava de acordo com aquela história. Mas na escola de fuzileiros, no Barreiro, em 63, em março, entramos 1.100 rapazes de todos os lados, desde Trás-os-Montes ao Algarve, à Madeira, aos Açores, não é? E entramos para sermos formados como assassinos. Através os grandes criadores dos fuzileiros portugueses, naquele período já da guerra, foram os americanos. Com os manuais e com instrutores mesmo. E tinha chegado um destacamento de fuzileiros especiais de Angola, que eram os homens bem colocados, bem fisicamente desenvolvidos. Quando desfilavam, a gente ficava de boca aberta a ver aquele desfile daqueles guerreiros. Não é? Guerreiros cujo maior prazer era levar-nos à camarata, que é a casa nós chamamos de coberta na Marinha, portanto, a camarata deles, e eles tinham grande prazer em tirarem de lá dos armários frascos com dedos e com orelhas metidas em álcool, que eram os troféus da guerra, dos 2 anos que eles tinham passado. E em 61 foi o primeiro destacamento de fuzileiros especiais. Tropa altamente especializada, portanto, que esteve lá em Angola e fez, com certeza, muitos ataques e muitos morticínios. E aquilo marcou-me. E eu, a certa altura, comecei a falar contra a guerra. E há um marinheiro artilheiro, não tinha nada a ver com os fuzileiros, que era quem tratava, digamos, dos equipamentos das bombas e dos... Pronto, tudo aquilo que eram torpedos dos barcos, não é? Os equipamentos dos barcos, equipamentos de guerra. E era um homem que passava o dia metido lá nesses subterrâneos. Aquilo, a escola de fuzileiros tem subterrâneos onde está esses aparelhos todos. E um dia, depois de uma discussão sobre a questão do destacamento de fuzileiros e das orelhas e dos dedos, eu, naturalmente, falei claramente que estava em desacordo com aquilo. E ele chamou-me à parte e disse: "Ora, Navarro, você tenha cuidado. Porque se você continuar a falar assim sobre a guerra, você vai ter problemas." E só muito mais tarde, há 6 ou 7 anos, é que eu soube que estava na Torre do Tombo, que estavam 3 processos na Torre do Tombo, e no primeiro processo estava uma carta do comandante da Escola de Fuzileiros, de outubro de 63, dirigida à Câmara Municipal de Vila Flor e ao seu presidente a pedir informações políticas sobre mim. Estava marcado. E o secretário, esse tal que dava instrução física à Legião Portuguesa, chamou o meu pai e disse: "Amarelo", tratava-o por tu. Era um funcionário eventual, foi toda a vida funcionário eventual, encarregado de matador. Não cometeram no quadro. E disse: "Amarelo, está aqui uma carta do comandante lá da escola onde está o teu filho, a Escola de Fuzileiros, a pedir informações políticas sobre ele. O que é que eu vou responder?" E o meu pai disse ao senhor Sá Correia, era como ele se chamava, era monárquico. E pronto, Sá Correia. Eu não sei de nada. Disse: "Olha, vou fazer uma minuta para o seu presidente assinar a dizer que ele é filho de boa gente e ainda por cima o pai é regedor." O nosso pai era regedor, tinha herdado esse cargo do pai dele. E, portanto, é do regime. E foi ele que fez essa carta, eu tenho em casa, tenho cópia, obviamente, em que o presidente assinou, o presidente da Câmara da altura, dizendo que era uma excelente criatura, de uma família muito boa e de confiança. Mas tive depois todo o processo, porque 2 anos depois de ter ido para a Marinha, fui para Moçambique contra a vontade. Depois de vários episódios, eu disse ao comandante: "Comandante, não me leve, porque eu não estou de acordo com a guerra." Mas ele levou-me. Disse que era uma coisa simples, a gente ia para o Lourenço Marques e tal, vinha uns copos, andava por lá, fazia guarda aos navios e tal, e não havia problema, não saíamos de lá. Fomos em junho de 1965, depois de uma experiência duríssima aqui em Lisboa, que eu conto num livro que saiu o ano passado, chamado A Capital do Império, que escrevi lá. Foi o segundo romance que escrevi lá no Lago Niassa, no norte de Moçambique.
primeiro foi um policial chamado Morto no Tejo. Entrou aí numa coleção que era da regra do jogo, muito boa. Foi o primeiro original português que lá apareceu. A sua vertente do romance policial. Concorri não, mandei aquele original que tinha escrito em 1966, fevereiro, talvez, janeiro, fevereiro, em 10 dias. Escrevi esse romance policial, mas mandei o original aos meus irmãos, por correio, quando depois tive a oportunidade de o fazer, porque nós tínhamos criado, aqui naquelas noites transmontanas, tínhamos criado um herói, que era o diplomata. E a sigla era o Diplo não mata, portanto já éramos pacifistas. E a história do Diplo, em Lisboa, confrontado com aquela realidade na altura de uma coisa extremamente perigosa, que era o contrabando de bebidas e de tabaco. Era a coisa mais importante naquele tempo, que era as descargas que se faziam ali no Tejo, à entrada do Tejo, dos barcos para barquinhos mais pequenos e tal. Não é nada de um texto de coisas políticas, é de facto aquele é um texto muito irónico. O Manuel Guzmão fez um pós-fácil para ele, que é de facto uma coisa brilhante, e para ser publicado juntamente com o livro era muito pequeno. Mas eu guardei até 1982. Guardaram do meu irmão umas folhas amarelas que eu tinha lá no norte, as folhas que consegui arranjar para escrever aquilo. E depois escrevi uma coisa chamada A Capital do Império, já em Metangula, já tendo sido evacuado do Cóbua. Eu depois tive um problema no Cóbua. O Cóbua era um aldeamento mais próximo da Tanzânia. O Lago Nhaça é uma coisa imensa. Tem Metangula, que é o porto principal do Lago Nhaça, é na altura onde estavam os navios, as lanchas de desembarque portuguesas, e tinham esse ponto mais avançado, que tinha um cais de acostagem, mas onde só acostavam as nossas lanchas. Porque, por exemplo, Malawi era do lado oposto, havia a ilha do Licoma, era um aldeamento que tinha à volta de 3.000 habitantes e só restavam lá 5 pessoas, 5 cipaios. Cipaios eram as tropas indígenas, digamos assim, do regime, do colonialismo, e uma velha e 2 leprosos. Eu conto isso no livro. Portanto, estavam lá, eram os habitantes daquele tempo, quando eu lá cheguei, e era uma companhia do exército e um batalhão, um pelotão de fuzileiros navais e o tal destacamento de fuzileiros especiais que, curiosamente, ironicamente, era o primeiro destacamento, como ficou sempre, com outras composições, mas ficou sempre. Eu fui encontrar no norte de Moçambique aqueles que tinham feito comigo a tropa e que tinham sido transformados em assassinos, porque a primeira coisa que eles fizeram foi mostrar-me os álbuns com as aldeias devastadas e com as cabeças cortadas e enfiadas em paus. E eu vi o açoriano, o russo, etc., etc., nessas fotografias, a empunharem as cabeças deles. Portanto, e de repente eu tinha a mão sobre uma cama, as camas duplas, não é? Das nossas cobertas, e há qualquer coisa que se agita, porque para mim não estava ali ninguém deitado. E de repente há uma cabecinha que se ergue, de um miúdo seguramente à volta de 3 anos. Eu disse: quem é este? Negro. Quem é este? E diz-me: esse é o Zé Manel. Olha, foi o único que salvou desta aldeia, uma aldeia de Macondes, para os lados, acima de Nampula, uma zona dos Macondes, que eram os maiores guerreiros de Moçambique, os mais brilhantes, os mais capazes, apoiados pela Tanzânia e formados na Tanzânia. E então eles tinham devastado uma aldeia e quando já tinham morto os velhos e as mulheres e as crianças que lá habitavam, porque os homens estavam na guerrilha. Há um sargento que está prestes a cortar o pescoço a esse miúdo e o imediato, que era o segundo comandante do destacamento, disse: não mates esse fica para... Vamos ficar com ele para mascote do destacamento. E o Zé Manel estava ali deitado numa cama e nem se calhar reparava nas fotografias que eram da gente da sua aldeia que estava destroçada. Isto para dizer que a guerra colonial significou que ao longo de vários anos a transformação de jovens que saíam das suas terras, como eu saí, pacíficos, não é? Com formação até de trabalho, etc. Havia os malandros, mas também havia muita gente boa, e que era transformada em assassinos e tinham autoridade para matar. Foi isto que aconteceu com a guerra colonial. Morreram 10.000 dos nossos. É bom que os jovens saibam o que aconteceu desde 61 até 74, não é?
morreram 10 mil homens nossos e ficaram estropiados, entre os quais eu, com problemas graves do ponto de vista físico e do ponto de vista do sistema nervoso, não é? Para o resto da vida. Para o resto da vida, ficaram 30 mil marcados por essas situações. São os tais deficientes e outros nem foram deficientes nem nada, não foram reconhecidos, nunca tiveram apoio e morreram nas aldeias depois do regresso. Portanto, é neste contexto que eu digo assim, pronto, até aí o que é que eu fazia? Lisboa, Lourenço Marques, falo disso na Oitava Colina, falo disso no Ir à Guerra. Eu começava a escrever, era nos cafés, poesia. Mas, de repente, lá em cima, fiz duas coisas. Primeiro, deixei de fumar. E deixei de beber álcool. Porquê? Porque o perigo era grande e eu tinha que ter consciência do sítio onde eu estava. E então havia duas coisas que nunca faltavam. Podia faltar o pão, podia faltar a carne, podia faltar tudo. Mas o tabaco e o álcool nunca faltavam. Ou seja, aqueles que alienavam, digamos, e ajudavam, vinham da África do Sul, viessem de onde viessem. Mas estas duas coisas nunca faltavam. Se tínhamos muita fome, íamos ao lago, largavam eles, os fuzileiros especiais, 2 granadas e matavam centenas de peixes. E, portanto, era daí que a gente conseguia ainda sustentar aquela situação. E é nesse quadro que eu escrevo, então, o primeiro livro de ficção, o Morte no Tejo, e depois este que só agora saiu, 51 anos depois, só o publiquei no ano passado. Escrevi também em 66. E depois fui escrevendo, por exemplo, o Libelo Acusatório, que eu trouxe em original, mais uma peça de teatro, mais esse romance, digamos, que veio a ser A Capital do Império, publicado no ano passado. E esses escritozinhos foram-se juntando e foram significando nas minhas deambulações à procura de tratamento para um problema que tive. Fizeram uma primeira radiografia 4 meses depois de ter dado uma queda em combate na zona do Cóboa. Depois fui evacuado para Metangula, meteram-me gesso sem saberem de facto o que é que se passava, puseram-me gesso. E depois puseram-me a fazer serviço com o gesso no joelho. Bom, e foi esta experiência extremamente violenta que eu trouxe depois quando fui evacuado em dezembro de 66. Vim para Lisboa, estive hospitalizado 6 meses no Hospital da Marinha e depois fui para trás dos montes com esses originais, que eu não dizia a ninguém que escrevia, não é? E quando cheguei, também não disse, também não falei disso, mas eu ia fazendo a minha progressão. Logo a primeira vez que fui lá atrás dos montes, tive 45 dias de convalescença, em janeiro de 1967, tive 45 dias de convalescença, queriam que eu descansasse, e escrevi uma coisa que devia chamar-se Contos Transmontanos. Pronto, já foi reeditado pelo menos 2 ou 3 vezes. E é nessa base que eu, quando regresso da tropa, quando dou baixa, com 4 anos e meio de marinha, em junho de 67, vou para a minha vila, eu vou trabalhar para a oficina e o que eu queria era silêncio, o que eu queria era sossego. E não queria falar da guerra, não queria falar da África.